Uma pequena tertúlia de amigos reuniu-se no espaço da FNAC, em Leiria, no dia 1 de maio, para ouvir Ana Filomena Cabral falar da sua obra O Caçador de Muros. O enredo da obra, que é muito mais do que uma história, não foi desvendado, pois o objetivo era convidar o pequeno auditório e, através dele e de nós, muitos mais, à leitura integral do livro. Não foi revelado o enredo, mas comecemos por explicar o aparente erro do título. De facto, um editor chegou a dizer à autora que não ia publicar um livro com um erro no título, Caçador, com 2 S's. E eu disse, então porquê? Não, tem que pôr C cedilha. Tem que pôr C cedilha porquê? Não faz sentido nenhum. Então não o editam. Não, mas então explica. Então, mas os senhores não leram o livro? Não percebem que os 2 S's de caçador vêm do verbo caçar com 2 S's. Quer dizer neutralizar, tornar sem efeito. A sessão começou com uma breve introdução da professora Adelaide sobre a obra que lera. Reconheceu apressadamente. E essa primeira dificuldade foi ultrapassada. Um muro caiu. O primeiro muro que eu tive foi exatamente ter de ler o livro em tão pouco tempo. Foi complicado e por isso vamos fazer apenas uma viagem por algumas citações que nós achamos importantes, porque o livro é de veras maravilhoso, é de veras cativante e ficam já as nossas palavras e Deus quer que elas cheguem mesmo a vocês, porque vale a pena. Caiu, pois, apesar do pouco tempo disponível, as passagens escolhidas permitiram despertar o interesse e provocar a troca de pontos de vista sobre a obra. Há muitos muros, mesmo muitos. Basta pensarmos o que tem acontecido ao longo dos tempos, ao longo do passado, ao longo do presente, Coreia, Palestina, etc. Entre outros que vêm plasmados no livro e que eu aconselho a ver quais são, para nós próprios também derrubarmos os nossos muros interiores, que eu penso que isso é muito importante. E é para mim a maior chamada de atenção que nós temos neste livro. As citações escolhidas foram propostas ao auditório presente por elementos do Clube de Artes. Uma reverberação de emoções, reflexões, pura fruição de beleza e pensamento. Quando aqui cheguei, invadia-me o desânimo. É quase como quando começo a pintar ou criar um quadro. Eles, pura e simplesmente, deixam de ter efeito. Tudo me parecia indiferente. Há sempre uma obra oculta dentro da que vemos e é aí que o artista habita. Separar quem separa e destruir quem destrói. Também para mim os muros caíram e comecei a ver tudo de outra forma. Graças a vocês e a tudo aquilo que me deram a conhecer da vossa arte. É preciso despertar as consciências, passar testemunho a estas novas gerações para que continuem na luta pelos direitos humanos. Antes das 3 surpresas finais, de elevado teor artístico e cultural, 3 momentos musicais, houve tempo para aprofundar a reflexão em diálogo aberto com as pessoas. E este foi também um remate apropriado para o lançamento de uma obra que deveria ter sido apresentada em Portugal por Eduardo Galeano, se, entretanto, ele não tivesse falecido. Muito obrigada só por referir que disse à Anabela, afinal eu não conheço ninguém em Leiria, agora já conhece. Exatamente. E é um gosto recebê-la na minha cidade. Muito obrigada. E a questão que eu queria colocar é de que forma é que se pode começar a derrubar mais muros. O que é que falta para que mais muros caiam? Essa é uma boa pergunta e se eu soubesse a resposta a ela, aliás, eu acho que um livro, para ser um livro, não nos pode adormecer, tem que nos acordar. Um livro que nos adormece não é um livro. E este livro realmente não é para adormecer, é para agitar, para gritar, para acordar consciências. É para combater a ignorância, que é realmente a grande arma dos ditadores. É para combater a indiferença, que é aquilo que nós nunca devemos sentir na única vida que temos.
sort of fool. I tried to pick you up, but you didn't come along. I tried to, but your heart closing doors. Oh, baby, I tried every day. Oh, I cry every night for a second of your time. Oh, you're so busy for me. You don't care for my beliefs, so I cry, 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 cry. So you didn't come along, you didn't answer, you didn't care how you closing your heart for me. You were so busy. Palco do tempo, sem tempo a mais, são voltas às voltas, por querer sempre mais. É um verso atrás, um degrau que não viu, são curvas as retas, no final não vazio. É o palco do tempo, sem tempo a mais, são voltas às voltas, por não querendo mais. A pergunta final, colocada pela professora de Física e Química no CEF, que é também vereadora da Câmara de Leiria e intervinha nessa qualidade, foi formulada a pensar nos alunos da escola e serviu para esclarecer ainda mais a razão deste livro e desta apresentação. Porquê que um aluno do secundário, por exemplo, ou mesmo no terceiro ciclo, deve ler o seu livro? Eu penso que por muitas razões. Primeiro porque, no fundo, este livro acaba por abranger a luta pelos direitos humanos, a luta pela igualdade, a luta pela autodeterminação, que é aquilo que está a ser negado a muitos povos neste momento, e também a luta por uma última colónia africana. O Saara Ocidental é a última colónia africana. Haver no século XXI uma colónia é uma coisa que nos devia fazer arrepiar a todos. E eu penso que as crianças, os jovens, têm que ter muito perto estas mensagens. Uma coisa é ler, obviamente, nos manuais de história, nos manuais de filosofia. Outra coisa é alguém, como por exemplo uma escritora, escrever um livro que aborde todas essas matérias e que lhes vá falar dessas matérias perto deles, a quem eles poderão fazer as questões que entenderem. Portanto, isto é realmente, e tentar incutir-lhes também a vontade de saber também sobre estas injustiças que ainda existem. Portanto, eu penso que há todas as razões para eles lerem esta obra. Aliás, esta como outras, mas esta é a minha, não é? Sim, com certeza. Convido então todos os alunos a lerem o livro, porque de facto pela apresentação que assistimos aqui é um livro magnífico. Antes ainda das 3 atuações artísticas dos músicos e cantores que intervieram na sessão, a autora quis elogiar de modo particular o trabalho coordenado pela professora Anabela Silva, sua grande amiga, e realizado com amizade e entusiasmo pelos jovens. Em tão pouco tempo, e vocês vão ver ainda estamos no início, foi realmente uma coisa admirável. E eu queria pedir-vos uma salva de palmas muito forte para esta equipa que honra a educação e honra aquilo que é ser professor e ser aluno. E vamos atrás do caçador de luz. Esta é uma versão mais completa da peça que integra a emissão da 48 da TVCEF, órgão de informação e formação do Centro de Estudos de Fátima, no dia 15 de maio de 2015.